Olá, meu nome é Mecenas, Armando Mecenas, sou artista, produtor cultural e estamos aqui para bater um papo sobre produção cultural, oficina de produção cultural realizada para o projeto Hip Hop Ame Mais, do Instituto Ame Mais em Vitória, uma iniciativa realizada com recursos do FUNCultura, Fundo Estadual de Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo. Hip Hop na batida do coração, com várias atividades do hip hop e também um bate-papo, uma pequena introdução para quem deseja obter um pouco de conhecimento sobre o mundo maravilhoso da produção cultural. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Para elaborar o cronograma na área de produção cultural, principalmente na pré-produção, é bem definido que você estabeleça o cronograma com as prestações de serviços para suprir as necessidades também de equipamentos, né? Então, nem todos os equipamentos você precisa comprar, né? Dependendo da sua atividade artística ou cultural, o evento ou a execução de alguma obra de arte. Então, alguns equipamentos você pode locar. Então, dentro do teu projeto, né, você que vai atuar como produtor cultural, você tem que fazer uma avaliação na pré-produção se vale a pena comprar ou locar o equipamento. Tá? Então isso aí é uma atividade do produtor que ele tem que ter agilidade para avaliar se aquele serviço compensa, né? Porque senão você vai comprar um equipamento e ele vai ficar subutilizado, ele vai ficar ali, você vai utilizar ele uma semana, duas ou às vezes até um mês e o resto do ano ele vai ficar parado. Então isso é um erro muito grande. A maioria das pessoas, às vezes, vê que o equipamento é muito barato e acaba adquirindo o equipamento. E depois ele não tem manutenção, ele não tem utilidade e acaba ele se deteriorando. Então, o prejuízo parece que acontece por essa falha, às vezes, na avaliação. Então, é importante que o produtor ele tem que ter uma capacidade de avaliação da execução do serviço, né? Ele vai ter que definir se ele quer alugar ou se ele quer adquirir aquele equipamento. Às vezes você adquire o equipamento, mas você não tem o profissional para executar a atividade com qualidade. Então, às vezes o equipamento pode ser relativamente compensador você adquirir, mas você não tem o profissional disponível para execução. Então, às vezes, você vai ter que capacitar um profissional para executar aquela atividade. Então, recomenda-se avaliar se vale a pena capacitar um profissional da equipe para que ele possa executar as atividades sempre que for necessário, ou se você vai apenas ter uma empresa parceira que toda vez que você precisar daquele serviço, você contrata aquele serviço para a execução daquela atividade, né? Várias atividades no campo da cultura, elas são sublocadas aos serviços, né? Eles são parceiros de serviço para a execução dessas atividades, né? A área musical, por exemplo, às vezes você não precisa comprar um equipamento para executar aquela obra, aquele determinado momento musical. Já tem uma empresa que vai lá e faz aquela execução artística, cultural para você. Então isso é na área de sonorização, na área de iluminação, palco, luz, tal. Então a produção de evento ela requer que você tenha essa habilidade, né, para avaliar aí. E isso, quando você já define, você coloca lá no cronograma de atividades, né? Em tal etapa vou contratar tal empresa, tal, para isso, isso e isso. Então, isso tem que ser definido na pré-produção e colocado no cronograma para que o cronograma seja executado com qualidade
para que isso tenha momento exato para executar aquela atividade e dar um resultado no produto cultural e, consequentemente, para o projeto. Assim que você concluir o cronograma de atividades, você pode dimensionar uma etapa que é super importante dentro do processo, que é o próprio teste da própria produção, testar se aquele produto está bem dimensionado. Então você pode fazer uns insights, né? Pode fazer vamos dizer assim, um piloto, executar uma atividade, teste, para você ver se aquilo está bem dimensionado, se aquilo está dentro dos conformes. É super importante a gente poder fazer esses testes, né? A maioria das produções, às vezes, não gostam de executar os testes para saber se está bem dimensionado, mas é muito saudável você fazer isso para não ter surpresa. Então, se você vai fazer uma atividade, testa o serviço, testa aqueles produtos, testa toda aquela cadeia produtiva que você colocou ali dentro dimensionado no cronograma, para ver se aquilo está bem dimensionado, porque pode haver alguma falha técnica ou um esquecimento de alguma área que às vezes passa despercebido, e às vezes passa despercebido não só para o produtor, a equipe todos esquecem aquela mesma etapa ou aquele mesmo momento, né? É algum lapso, às vezes empresarial ou mesmo humano, e que a gente perde esse fio do condutor, porque a gente fica envolvido com tantas atividades e com tão entusiasmo de realizar, e que pode perder uma etapa. Então, o que acontece? É importante a gente refazer todo o processo, né? Fazer todo vamos dizer assim, um teste, né? Fazer um piloto para dimensionar se aquilo está dentro do que a gente está planejando. Com certeza você vai ter um resultado bacana avaliando ali todo o processo. E aí, nesse teste, você coloca o máximo da equipe toda para funcionar, né? Seja isso numa produção audiovisual, seja isso num projeto de exposição, um projeto musical, tal, para que você tenha assim um bom ensaio geral, né, daquilo que você está dimensionando, para não ter surpresa às vezes na hora, porque depois que o público chega, você vai ter que atender o público e ao mesmo tempo gerenciar a execução da obra de arte ou da prestação de serviço artístico ou o evento em si. Então é super importante que você tenha em mente que é importante você dimensionar, fazer aquele pequeno teste. E chega o momento em que você já fez o planejamento, tirou a sua ideia, criou o seu trabalho de pré-produção, já criou um cronograma de trabalho, já fez a produção, já planejou a produção, e tem que também fazer a sua pós-produção. Então, a pós-produção é depois que você já colocou a mão na massa, vamos considerar que você já fez 90% de todo o produto cultural ou a prestação de serviço. Então, você precisa agora ter a conclusão da tua obra de arte ou do seu produto cultural dentro da sua prestação de serviço. Então, é super importante, é um momento super importante. Agora, na pré-produção, você tem que prever também a execução da pós-produção, porque lá na pós-produção você vai ter algumas necessidades que você na hora você não vai estar criando na hora. Você tem que estar com aquilo disponível naquele momento. Então, essa pós-produção, ela também faz parte do planejamento. Então, você tem que estar dimensionando também a sua pós-produção, né?
Porque a maioria, de um modo geral, se concentra em executar a atividade, na produção, colocar a mão na massa. Mas a produção requer que você também tenha a pós-produção com qualidade, em todos os sentidos. Então, falando um pouco da produção, às vezes a pessoa tem uma noção de que só vamos executar a atividade quando tudo tiver organizado. Tem que estar planejado para que a execução possa sair com mais qualidade. Então, na produção, você vai tirando, de novo, como exemplo, nosso grafite, você já está com o andaime, já sabe quem vai montar o andaime, começou o dia do evento, o andaime chegou no horário certinho, foi colocado, o artista pegou as tintas, testou a tinta, começou a desenhar, fez a sua dimensão do lado do desenho, começou a pintar, o público ali está também acompanhando, tal, terminou a obra de arte, né, ao final da tarde, tirou todo o material foi dimensionado, aí agora vamos começar a parte da pós-produção, vamos inaugurar a obra de arte, aí já chegou outro pessoal que já colocou o negócio da caixa de som, já convidou o artista já teve tempo de fazer sua refeição, descansar, tomar seu banho, veio todo bonitinho para fazer o lançamento da obra. Então, quer dizer, tudo isso, né, a gente está dimensionando isso num dia, assim, só para poder ilustrar o nosso bate-papo, mas às vezes isso leva dias, leva uma semana, às vezes 2, 3 dias ou até um mês, né? Então, no bate-papo aqui, nós estamos dimensionando isso num 1 ou 2 dias, para uma obra de arte, como exemplo, um painel de grafite, mas você tem que dimensionar isso no teu cronograma, né? A tua pós-produção. Então, na produção, quando você executar lá a tua obra de arte, a tua prestação de serviço, você tem que ter uma clareza de quantos artistas, quantos auxiliares você vai precisar para que aquela obra de arte ela possa atingir o público com qualidade. Então, a pós-produção ela vai apenas concluir as etapas, né? E se você colocar a obra de arte, dependendo do tipo de arte que você vai trabalhar, ou dependendo do produto artístico, ou da produção que você vai executar, se você vai colocar a finalização da obra de arte dentro da etapa de pós-produção, ela requer uma dinâmica que encaixe dentro da pós-produção. Se você vai apenas fazer a inauguração, né, criar um marketing especial ali, um coquetel, ou o lançamento, entrega de certificado, né, relatórios, tal, então é outra dinâmica. Então, faça uma delinear, detalhar bem a tua pós-produção em função do que você está fazendo na produção, né? Definir bem o que você quer, porque senão às vezes você não faz a parte de pós-produção e o evento não parece que não concluiu, parece que não deu feedback, né? Você precisa, dependendo do projeto, dependendo do patrocinador, dependendo de quem você está ali envolvido, com quem você está envolvido no projeto, vai exigir que você tenha um relatório final com a dimensão de quanto tempo durou para realizar aquela obra, quantas pessoas assistiram no lançamento, quantas pessoas assistiram essa obra durante determinado período. Então, a pós-produção ela é uma etapa super importante que vai dar o prestígio ideal para a execução dessa arte ou dessa prestação de serviço, desse encontro cultural, seja um encontro de arte ou de cultura, mas a pós-produção ela vai dar a dimensão técnica dos resultados. Então,
nós atribuímos muito a pós-produção aliada muito aos resultados. Então, isso vai atingir quem? Vai atingir os patrocinadores, né? Mas aí vai atingir só os patrocinadores que patrocinaram, já se demonstraram satisfeitos desde do início da produção? Sim, mas uma obra de arte, ela conquista novos patrocinadores, conquista novos artistas, conquista novos apoiadores, ela conquista novos públicos. Então, o produtor ele tem a responsabilidade e o cuidado de zelar desde a pré-produção, da produção e da pós-produção para que essa obra de arte, esse produto artístico, esse conteúdo cultural, né, artístico-cultural, ele vá ter vida longa, né? Então, algumas obras de arte, alguns eventos, eles dão continuidade em função desse cuidado que a produção tem e que às vezes é invisível para o público. O público às vezes só vê a obra de arte. Então, os produtores são anônimos, né? Eles trabalham nos bastidores para que aquela obra de arte, aquele produto artístico, aquele trabalho todo seja reconhecido, né? E aí a pós-produção ela dá esses indicadores importantes que vamos conquistar, né? Dependendo do resultado, nós vamos conquistar novos apoiadores, novos públicos, né? De diversas maneiras, de diversos espaços. Então, e aí a equipe também às vezes conquista novos profissionais que querem fazer parte daquela produção, porque ela se mostrou bem eficaz, eficiente, com qualidade. Tá? Então, mesmo que você vá iniciar sua atividade de produção cultural, mesmo que seu evento seja pequenininho, faça dentro da técnica de produção, faça dentro dos princípios legais, né, com uma equipe bacana, com uma equipe profissional, para que você possa ter bons resultados. Você vai ter uma dimensão do que é um trabalho profissional com qualidade quando você se dedicar a fazer esse estudo, essa pequena oficina de produção cultural aí com o Instituto Ame Mais, né, um projeto realizado com recursos do Funcultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo, e é o projeto Hip Hop Ame Mais, com essas oficinas de produção cultural. Scratch!